paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meus amados irmãos. Que alegria poder estar com vocês aqui em mais uma oportunidade, em mais uma de nossas pré-aulas, as pré-aulas do currículo das lições bíblicas da Casa Publicadora das Assembleias de Deus no Brasil. Nesse nosso primeiro trimestre que estamos estudando Em Defesa da Fé Cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. Já estamos por chegar no final desse nosso abençoado trimestre. Estamos hoje na lição de número 12, lição prevista a ser aplicada no dia 23 de março de 2025. E o tema de hoje será: a igreja tem uma natureza organizacional. E antes de nós começarmos os nossos comentários, gostaríamos de te pedir que, por favor, se inscreva nos canais da Assembleia de Deus Floresta. Se inscreva nesse canal, deixe seu comentário, a sua curtida, coloque aí a cidade, a igreja e o nome do seu pastor da cidade de onde você está nos ouvindo e servindo a Deus. Venha conosco, seja abençoado e nos ajude a espalhar as boas novas de Cristo para a salvação. A igreja tem uma natureza organizacional. Texto áureo. Por essa causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam e, de cidade em cidade, estabelecesses presbíteros, como já te mandei. Tito capítulo 1, versículo de número 5. Verdade prática. A igreja é um organismo vivo, de natureza espiritual e, ao mesmo tempo, uma organização. Leitura bíblica em classe. Tito capítulo 1, até o versículo de número 9. Leiamos a palavra de Deus. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus e o conhecimento da verdade, que é segundo a piedade, em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos, mas, a seu tempo, manifestou a sua palavra, pela pregação que me foi confiada, segundo o mandamento de Deus, nosso Salvador. A Tito, meu verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam e, de cidade em cidade, estabelecesses presbíteros, como já te mandei. Aquele que for irrepreensível, marido de uma mulher, que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução, nem são desobedientes. Porque convém que o bispo seja irrepreensível, como despenseiro da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância, mas dado à hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo, temperante, retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso, tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Meus amados irmãos, é com alegria que mais uma vez nós recebemos aqui nosso irmão evangelista João Vitor, membro do Ministério Tabernáculo, um grande amigo, um colaborador do Reino de Deus, não só nessas nossas pré-aulas, mas também em toda a nossa região, sendo um despenseiro e um pregador da palavra de Deus. Irmão João Vitor, suas palavras de saudação e as suas notas introdutórias, meu amigo. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, para mim é uma alegria muito grande estar aqui cooperando na lição de número 12 deste presente trimestre, falando deste tema tão importante a respeito da Igreja de Cristo. Gostaria também de, nesta oportunidade, saudar os meus amigos e irmãos, na pessoa do evangelista Dr. Jadson, na pessoa também do evangelista, meu amigo Rafael. É uma alegria estar com os irmãos aqui cooperando neste tema. Meus irmãos, já destaco a nível de introdução que a igreja, quando olhamos para a igreja estudando a eclesiologia a respeito da Igreja de Cristo, nós vemos duas perspectivas. A igreja visível, que é a congregação, que é a organização, que tem essa natureza organizacional, e a igreja invisível, que é a igreja também universal, que conforme Hebreus, capítulo de número 12, verso 23, cujos nomes daqueles que estão escritos no livro da vida são os que pertencem a essa igreja. E analisando essa perspectiva, meus irmãos, nós entendemos que é possível ser membro de uma igreja local, de uma organização,
e não pertencer à igreja invisível, à igreja universal, um grande perigo e um alerta para todos nós. Mas todo aquele que pertence ao organismo, à igreja universal, à igreja de Cristo, ele vai pertencer a uma congregação, uma organização local. E nós vamos destacar essa natureza organizacional aqui nessa presente lição. Evangelista irmão Rafael. Meus irmãos, a paz do Senhor, alegria estar aqui mais uma vez junto com os meus irmãos, para juntos nós estudarmos a palavra do Senhor. Hoje, falando sobre a igreja como uma natureza organizacional. Nós sabemos que no aspecto espiritual, a igreja ela é a noiva do Cordeiro, ela é o corpo místico de Cristo, ela é um organismo vivo, ela é uma assembleia universal. Mas, no aspecto humano, a igreja ela é uma organização, pois onde existe congregação de indivíduos, ajuntamento de pessoas, é necessário haver ordem, hierarquia, para não ocorrer bagunça e anarquia, tal como ocorria no tempo dos juízes, onde não havia rei em Israel e cada um fazia o que parecia bem aos seus olhos. No que diz respeito à igreja de Deus, tudo deve ser feito com a máxima decência e ordem. Meus amados irmãos, a palavra de Deus irá nos dizer, Mateus capítulo de número 16, versículo 18. Eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Portanto, nós podemos concluir que a igreja possui aspectos materiais, substanciais, e possui aspectos espirituais, não substanciais. E na lição de hoje nós trataremos a respeito das conveniências organizacionais da igreja. Portanto, trataremos da igreja como um organismo que precisa ser tratado de forma sistematizada, de forma legal, e analisarmos os aspectos materiais e administrativos da igreja. Nós veremos, meus amados irmãos, à luz do que leciona o professor pastor Elias Torralbo, comentarista também das lições bíblicas da Casa Publicadora das Assembleias de Deus, nossa amada CPAD, que a igreja ela não se realiza na vida do indivíduo enquanto indivíduo só. A igreja sempre há de se manifestar num aspecto coletivo. Portanto, eu, João, Rafael, você, todos nós sozinhos não somos a igreja. Nós só somos a igreja quando nós pertencemos a uma grei, quando nós estamos inseridos num contexto social onde comunicamos a nossa fé com os indivíduos que simpatizam da mesma fé, que se reúnem em determinado lugar para celebrar um culto e uma celebração coletiva ao nome do Senhor, e quando nós mutuamente nos ajudamos. E para isso, a igreja se manifesta na perspectiva humana, na perspectiva material ou organizacional. Então venha conosco entender que para além, ou por que não dizer, abaixo da perspectiva espiritual da igreja ser o corpo de Cristo, nós precisamos também avaliar os aspectos e a necessidade de termos uma estrutura previamente estabelecida e organizada, chamada de Igreja do Senhor. Ponto de número 1, Tito e as igrejas na ilha de Creta. Ponto 1, Tito, versículo 4, evangelista irmão João. Meus amados irmãos, a respeito de Tito, o comentarista descreve muito bem a sua biografia, as características deste obreiro, deste pastor, e não sabemos muito a seu respeito, o seu contexto, mas o que a Bíblia nos dá a respeito dele, nós já aprendemos muitas lições com a vida de Tito. A primeira delas que eu gostaria de destacar é que é um dos ajudantes mais valiosos e que Paulo mais confiava. Então, Tito é aquele obreiro de confiança, e destaco que todo Tito precisa de um Paulo, de um pastor, de um mentor, de um orientador. E todo Paulo também precisa de um Tito, pessoas de confiança ao seu redor, pois a obra de Deus não se faz sozinho, mas dentro dessa coletividade. Destaco também a respeito de Tito, meus amados irmãos, que Tito era um homem para qualquer tarefa difícil, que não enjeitava o serviço, conforme dizemos aqui no interior, mas era aquele homem que ele ia para cima, ele era um homem disposto a ajudar a obra de Deus, e destaco Gálatas 2, verso 1, que após 14 anos, quando Paulo retorna a Jerusalém, Paulo leva consigo Tito nessa missão muito difícil.
2 Coríntios 8,16, uma das cartas mais difíceis, mais duras que Paulo escreveu. Tito também se faz presente, 2 Coríntios 8, no verso 16. Claramente, Tito era aquele obreiro que tinha uma fortaleza mental e espiritual diante de crises. E é um desafio que nós temos também nesse contexto de século XXI. Muitas crises, muitos desafios, e precisamos aprender com Cristo, com Tito, buscar em Deus, buscar em Cristo essa fortaleza mental e espiritual. Evangelista Rafael, meu amigo. Meus irmãos, Tito era um dos muitos frutos que Deus gerou por meio do ministério do apóstolo Paulo. Segundo o verso 4 proposto nesse ponto, Paulo chama de verdadeiro filho. Filho aqui não no aspecto biológico, mas espiritual. Tito se converteu a Cristo por meio de Paulo, muito provavelmente na cidade de Antioquia da Síria, onde Paulo permaneceu cerca de 1 ano com Barnabé, instruindo a igreja, conforme Atos 11, 26. Tito também, ele era grego, portanto gentil, e quando Paulo o leva a Jerusalém, segundo Gálatas 2, verso 3, Paulo não consentiu, não concordou que ele fosse circuncidado. Tito acabou se tornando um companheiro de Paulo no ministério, ficando provado, como já dito, que a obra de Deus ela não é feita sozinha. A obra de Deus é feita a várias mãos. Um provérbio africano simples diz que uma mão sozinha não bate palmas, e assim também a obra de Deus ela não avança sem a união entre os irmãos. Não há espaço no ministério para o lobo solitário, pois a obra de Deus é feita por ovelhas que estão próximas de outras ovelhas. Quem anda sozinho pode até chegar mais longe, mas quem anda sozinho pode até chegar mais rápido, mas quem anda acompanhado, com certeza chegará muito mais longe. E Tito foi um desses companheiros de Paulo. A porção bíblica dedicada a Tito, o tempo que Paulo empreende sua pena para escrever a Tito, é chamado pela teologia de epístolas ou cartas pastorais. Ela é muito semelhante àquela que o apóstolo Paulo escreve ao também seu filho na fé, Timóteo. Veja, meus amados irmãos, a maneira carinhosa como o apóstolo Paulo trata o pastor de Creta, quando ele diz: a Tito, meu verdadeiro filho. Como bem já observado, Tito provavelmente, ou certamente, não era filho biológico de Paulo, mas Paulo assim considerava, porque Tito tornou-se produto, resultado, fruto de seu ministério profícuo e amoroso. E tão resultado produtivo foi Tito do ministério do apóstolo Paulo, que Paulo então dá a Tito a responsabilidade ou responsabilidades de estabelecer e resolver questões organizacionais da igreja que estava estabelecida na era apostólica. Foi esse Tito que é mencionado pelo apóstolo Paulo por algumas vezes em seus escritos, em suas outras cartas. Ele é citado 2 vezes na carta aos Gálatas, ele é citado 1 vez na carta a Timóteo, ele é citado 9 vezes na carta aos Coríntios. Isso demonstra como Tito fazia parte da rotina do apóstolo Paulo e como ele era uma pessoa a qual Paulo podia contar. E eu pergunto a você, o seu pastor pode contar com você? Mais do que o seu pastor, sua igreja local pode contar com você? Porque não se esqueçam, meus amados irmãos, que a igreja ela só se realiza no ponto de vista organizacional no aspecto local. Na perspectiva organizacional, a igreja, se não é no aspecto local, ela é muito abstrata. Agora, no aspecto local é que ela se realiza. É onde nós temos o templo, onde temos os conjuntos, onde nós nos reunimos semanalmente, mais de uma vez, preferencialmente. E a sua igreja? E o seu pastor? Pode contar com você? Assim como Paulo pôde e contou com Tito? Fique com essa reflexão em nome de Jesus. Ponto de número 2. O pastor de Creta. Meus amados irmãos, conforme o verso 5 do capítulo 1 da epístola de Paulo a Tito, dessa carta pastoral, conforme 1 e 2 Timóteo também estão aí na categoria das cartas pastorais, Tito é enviado a Creta com a difícil missão de colocar em boa ordem as coisas que ainda restam. Se Tito é enviado para colocar em boa ordem, certamente as coisas lá não estavam em boa ordem. Haviam desafios, haviam problemas para serem resolvidos. E Tito, ele é aquele obreiro que não foge do problema, não foge do desafio. Do contrário, vai em direção à procura de solucioná-lo e resolvê-lo para a glória de Deus.
Eu destaco também, meus irmãos, que Paulo faz questão de enviar Tito pessoalmente, o próprio Tito estar presente ali na ilha de Creta, e conforme o capítulo 2, verso 7, Paulo, ele diz a Tito, Tito, em tudo te dá por exemplo de boas obras. E eu destaco isso para nós, meus irmãos. Nós, como líderes, assim como Tito sendo pastor de Creta, nós temos um grande desafio de ser o exemplo. Em tudo te dá por exemplo. Aí, conforme o capítulo 1, versículo de número 11 e 12, destaca aí algumas características dos cretenses, Paulo estava dizendo a Tito, Tito, em tudo te dá por exemplo. Se eles são mentirosos, seja verdadeiro, seja o exemplo. Se eles são ruins, seja bom, seja bondoso, seja benigno, seja o exemplo. Se eles são preguiçosos, seja esforçado. Tito, em tudo te dá por exemplo. E nós temos esse desafio, assim como Tito, o pastor de Creta, nós como servos de Deus, em ser luz, ser sal dessa terra, refletindo assim a glória do Senhor, aonde nós passarmos e sermos o exemplo, pois aquilo que nós fazemos fala mais alto do que aquilo que nós dizemos. Aquilo que nós somos fala mais alto do que aquilo que nós falamos. E nós temos diante de nós, assim como Tito também, esse grande desafio. Evangelista irmão Rafael. Meus irmãos, a primeira visita de Paulo à ilha de Creta foi de passagem, quando ele estava indo prisioneiro para Roma, segundo nos informa Atos 27, verso 12, 13 e 21. Ao estar na ilha de passagem, Paulo muito provavelmente conheceu ali alguns irmãos convertidos do dia de Pentecostes, porque segundo Atos 2, verso 11, havia judeus cretenses de Creta em Jerusalém, que naquele dia se converteram com a pregação de Pedro e depois retornaram para a ilha de Creta. Então, Paulo provavelmente conheceu alguns irmãos ali, mas que ainda precisavam de orientação. Nós sabemos que o livro de Atos, ele fecha a cortina com a prisão de Paulo por 2 anos em Roma. E segundo a tradição e o itinerário que Paulo deixa nas epístolas pastorais, ele foi solto dessa primeira prisão e continuou seus trabalhos missionários. Foi quando ele retorna à ilha de Creta e ali fortalece a igreja naquela ilha e deixa Tito. Tito fica ali provisoriamente desempenhando uma função de pastor-presidente, estabelecendo presbíteros nas congregações fundadas na ilha de Creta e colocando em ordem as coisas que ainda restavam para a melhoria do reino de Deus. Posteriormente, depois de Tito ter terminado o seu trabalho em Creta, Paulo escreveu sua última epístola, 2 Timóteo 4, verso 10, porque Paulo ele foi preso uma segunda vez na capital do Império, Roma, dessa vez sem escape. Pouco antes da morte, ele escreve 2 Timóteo, e no capítulo 4, verso 10, ele menciona Tito agora como seu enviado a uma outra região da Dalmácia para continuar fazendo a obra de Deus. Cronologicamente falando, essa foi a última menção de Tito nos escritos sagrados, um servo do Senhor. Amados irmãos, o apóstolo de Creta, o pastor de Creta, o obreiro de Creta, nós vemos que o exercício ministerial deste homem de Deus, Tito, se dá sob ou embaixo da legitimidade do envio de Paulo. O texto é muito claro. Por essa causa te deixei em Creta. Tito, ele não toma por si a direção de seu nariz e vai para Creta. Não, ele vai a essa região sob a legitimidade da batuta do envio e da direção do apóstolo Paulo, que tinha como propósito, à luz do que entendemos em Atos dos Apóstolos, à luz do capítulo 1 e 2 de Gálatas, que tinha o propósito de ser o vanguardista na abertura de novas frentes de trabalho. E o apóstolo Paulo, então, preocupado com aquilo com as igrejas que plantou e com o trabalho que iniciou a sua formação, ele então envia Tito a Creta. Para o quê? Para que pusesses em boa ordem as coisas. Ou seja, Paulo olhava para Tito e via em Tito um instrumento de solução de problemas. Ou seja, é evidente que Tito era um solucionador de problemas. Alguém que poderia responder, e mais do que responder, poderia corresponder às necessidades das conveniências da igreja. Ou seja, Tito foi chamado por Deus para ser um solucionador de problemas. E você? Você pode até ser o contrário disso, você pode até ser o problema. Mas Deus não te chamou para isso, meu irmão, Deus não te chamou para isso, minha irmã, obreiro do Senhor, obreira da casa do Senhor.
Deus te chamou para ser um solucionador de problemas. E quando nós olhamos para a atitude do apóstolo Paulo, vemos que Paulo objetivamente confiava nesse servo de Deus, pois deu a ele a tarefa de colocar em boa ordem as coisas e de, em cidade, estabelecer obreiros para que a obra de Deus não viesse sucumbir às investidas satânicas e mundanas que tanto se opõem ainda nos dias de hoje à Igreja de Nosso Senhor e Salvador de Jesus Cristo. Na igreja, como organização, nós precisamos valorizar esses obreiros. Obreiros que às vezes não têm a oportunidade de ter o microfone na mão, mas são verdadeiros solucionadores de problemas. São eles que conseguem enxergar o copo com metade de água e vê-lo sempre meio copo cheio. Em vez de apresentar o problema, são obreiros do Senhor que Deus conta nessa última hora para serem solucionadores de problemas, carregadores de pedras, removedores de montanhas. Ponto de número 2. Creta, evangelista irmão João. Meus amados irmãos, a respeito de Creta, esta ilha, atualmente é a maior e mais populosa ilha da Grécia, situada no sul do Mar Egeu, uma área total de mais de 8.000 quilômetros quadrados. E uma das marcas de Creta, meus irmãos, é a má reputação naquele tempo bíblico. Quando olhamos, alguns comentaristas chegam a dizer que ninguém tinha pior reputação no mundo antigo do que os cretenses. Eram famosos como bêbados, mentirosos, indignos de confiança e glutões. E Paulo vai confirmar parte deste testemunho negativo a respeito dos cretenses no capítulo 1, verso 2, confirmando aí uma fala de um poeta que Paulo usa de forma alegórica aí, um profeta que era considerado para eles aí naquele tempo um dos 7 sábios do mundo grego, que é Epimênides, que diz a respeito dos cretenses que eram sempre mentirosos, bestas ruins e preguiçosos. E Paulo vai falar, e é verdade realmente essa fama dos cretenses. E, meus irmãos, mas eu destaco uma aplicação a respeito de Creta. Mesmo Paulo sabendo dessas características tão negativas, dessa má fama de Creta, Paulo poderia muito bem dizer, vamos deixá-los para lá. Esse povo não tem solução, não tem esperança para eles. Mas não, Paulo sabia que o evangelho dá jeito naquilo que aos olhos humanos não tem jeito. E Paulo, então, envia um dos seus obreiros de maior confiança para pregar o evangelho, para colocar em boa ordem as coisas ali naquele lugar, e não desiste daquele lugar. Eu destaco isso, meus irmãos, que Paulo não desiste daquele lugar, por mais que a fama era ruim, que os desafios eram grandes. E vai lá e prega o evangelho para aquele povo, ensina aquele povo. Se eles têm fama de mentiroso, João 8,32 nos diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se eles têm fama de mentirosos, mostre a eles a verdade. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E destaco também, meus irmãos, que outrora nós que não andávamos no caminho do Senhor, nossa fama também não era das melhores, mas Jesus um dia estendeu sua mão para nós e teve misericórdia de nós e nos salvou. Então, a mensagem que eu aprendo aqui a respeito da ilha de Creta é que ainda há esperança, que o evangelho ainda tem a solução para os lugares mais difíceis e mais improváveis da face dessa terra. Glória a Deus. Evangelista irmão Rafael. Meus irmãos, a ilha de Creta, ela tem cerca de 260 quilômetros de comprimento por 48 quilômetros de largura nos seus extremos. Nos tempos bíblicos, ela possuía cerca de 100 cidades. Ficava ali na confluência daqueles que navegavam pelo mar Mediterrâneo. E um dos transtornos que a igreja que estava em Creta estava enfrentando era justamente os chamados judaizantes, um desafio que Tito ficou responsável por resolver. Judaizantes eram judeus supostamente convertidos ao cristianismo, que na linguagem de Jesus, em Mateus 9, versos 16 e 17, eles colocavam vinho novo em odre velho, eles colocavam remendo de pano novo em veste velha. Em outras palavras, judaizantes misturavam a lei com a graça, confundiam a antiga com a nova aliança, provocando grande perda e rotura para a obra de Deus. Paulo vai mencionar eles na carta a Tito, no capítulo 1, verso 10, de forma indireta, ele se refere àqueles que eram da circuncisão. No capítulo 1, verso 14, ele se refere àqueles que contavam fábulas judaicas. E no capítulo 3, verso 9, ele fala dos que discutiam a respeito de genealogias e a respeito da lei. Uma clara referência a estes judaizantes. Usando uma linguagem atual, estes eram uma verdadeira pedra no sapato de Paulo, perturbadores do reino de Deus,
limitadores da graça de Cristo. Segundo Gálatas 1, verso 8, eles pregaram outro evangelho na região da Galácia, um evangelho adulterado, e agora também estavam prejudicando e perturbando a obra de Deus em Creta. E Tito fica responsável por resolver um dos problemas, e esse era um deles. Portanto, a tarefa de Tito ali era grande, pois a obra de Deus é gratificante, mas é desafiadora. A obra de Deus é felicidade, mas não é facilidade. Amados, a ilha de Creta, e você sabe muito bem que a definição geográfica de ilha, vamos lá, né, para o meu tempo, quinta ou sexta série, ou hoje quinto, sexto ano, essa porção seca de terra circundada completamente por águas, uma ilha, demonstra que a igreja realmente estava cumprindo com seu papel. Marcos capítulo 16, versículo 5, temos o tão conhecido texto bíblico que dá a ordem, o ide de Cristo, pregando em todo o mundo, inclusive em regiões e lugares de difícil acesso. Como bem mencionado, Creta era uma região composta por diversas cidades. Portanto, nós compreendemos que, apesar das dificuldades, o apóstolo Paulo conseguira, ou a igreja apostólica conseguiu, sucesso para a glória do nome do Senhor na pregação do Santo Evangelho. Todavia, quando nós vemos o contexto em que Paulo escreve para Tito, percebemos que Paulo está enviando Tito para aquela cidade para tratar de questões administrativas e doutrinárias. Se não fosse assim, Paulo não teria dito para ele estabelecer presbíteros, haja vista que ao presbítero cabe a tarefa de pastorear, de cuidar e de tratar da qualidade da doutrina da igreja. Portanto, o apóstolo Paulo estava enviando Tito para resolver problemas. E alguém, nos dias de hoje, os famigerados desigrejados, vão dizer que é justificável deixar a igreja, abandonar a igreja por conta dos problemas da igreja. Todavia, quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós veremos Paulo denunciando os problemas da igreja e procurando resolvê-los desde a era apostólica. Quando vai falar aos Coríntios, Paulo traça 2 diagnósticos a respeito daquela igreja. A igreja de Corinto era uma igreja que tinha todos os dons, pois Paulo diz, nenhum dom vos falta. Mas Paulo também pôde constatar problemas, como questões que envolviam sexualidade. Paulo disse o seguinte, eu não encontrei nem no mundo as dificuldades com esse tema que eu encontro no meio de vocês. Então o que nós podemos concluir com isso? É que a igreja não é uma organização perfeita no ponto de vista humano-administrativo. A igreja é uma organização que está caminhando e procura a perfeição até a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A igreja sempre passou por problemas. A igreja passa por problemas. E se Jesus Cristo não voltar agora, hoje, daqui um mês, daqui uma década, sabe Deus o quando, esperamos que seja agora, a igreja também passará por problemas. Mas glorificado seja o nome do Senhor, que é o dono da igreja. Ele disse para Pedro, a igreja é minha. E por ser dono da igreja, ele sempre há de contar com os seus servos para estar solucionando esses problemas. Assim como pôde contar com Paulo e com Tito, eu creio que nessa última hora da igreja de Cristo nessa terra, o Senhor Jesus, o dono da igreja, há de contar comigo e com você. Ponto de número 2. Você já deixou a curtida em nosso vídeo? Já deixou o seu comentário? Temos percebido um número expressivo de pessoas que passam por aqui, assistem a aula, às vezes até deixam o seu comentário, mas não deixam o like, não se inscrevam no canal. Faça isso, porque quanto mais você interagir no canal, se você curtir, compartilhar essa publicação, o algoritmo do YouTube vai entender a relevância dessa aula e vai estar entregando para mais pessoas e o nome do Senhor assim será ainda mais glorificado. Ponto de número 2. A institucionalidade bíblica da igreja. A igreja paulina, evangelista irmão João Vitor. Meus irmãos, a respeito da instrução paulina, eu gostaria de destacar o que o comentarista bem pontuou, que o relaxo e o descuido que estavam as comunidades em Creta não era meramente um problema ministerial, dificuldade com obreiros, com liderança, não era meramente esta dificuldade, era também reflexo da cultura da região, conforme destacamos nos tópicos anteriores aí, que era um povo bem difícil e bem desafiador. Então, nós aprendemos com isso, meus irmãos, que às vezes o que é problema em uma região, ou até mesmo em uma igreja local, talvez não seja necessariamente o mesmo problema daquela outra região ou daquela outra igreja local. Analisando, por exemplo, como muito bem destacou o evangelista Jadson, quando olhamos
para as igrejas dos tempos apostólicos, a igreja de Corinto tinha os seus desafios, tinha os seus problemas, como a desunião, a imoralidade sexual e os falsos ensinos. Aí talvez os crentes ali de Corinto, diante desses desafios, vou congregar lá na congregação, lá na igreja da Galácia, lá com os irmãos Gálatas, porque lá não vai ter problema igual tem problema aqui. Mas tinha problemas lá também, não eram os mesmos, mas também tinham problemas, e eram problemas diferentes, como os judaizantes, como os desafios aí com as heresias se introduzindo no seio da igreja. Então nós vemos aí que os desafios, os problemas sempre tiveram e vão continuar tendo, até quando vier que é perfeito, que é Cristo. Então o que é em parte será aniquilado, conforme 1 Coríntios 13, verso 9 e 10. Meus irmãos, e o que nós aprendemos com isso a respeito da instrução paulina? Nós precisamos, conforme já foi destacado, ser resposta de Deus para os problemas e buscar em Deus o discernimento, a origem desses problemas e a solução bíblica para resolvê-los. Evangelista Rafael. Meus queridos, a instrução paulina a Tito, escrita em forma de carta, está incluída na categoria chamada epístolas pastorais, um termo que não aparece na Bíblia, mas que serve para se referir às duas correspondências de Paulo a Timóteo e uma a Tito. São assim chamadas epístolas pastorais porque originalmente não foram escritas para a igreja em geral, como outras cartas de Paulo, mas foram orientações específicas para os pastores e líderes da igreja, no caso em análise, a carta a Tito. A orientação de Paulo a Tito contém, entre muitas coisas, eu quero destacar, pré-requisitos para o santo ministério, pois se alguém deseja fazer parte do corpo de obreiros da igreja local, ele deseja algo excelente, todavia, ele precisa preencher as exigências da palavra de Deus. Nós sabemos que muitos hoje querem o cargo, mas sem os seus encargos. No capítulo 1, versos 5 a 7, Paulo vai usar a palavra presbítero e bispo como termos intercambiáveis, sinônimos. Alguns querem colocar o título de bispo acima do de pastor, mas biblicamente, nós estamos vendo aqui, biblicamente, o bispo é o presbítero da igreja. E Paulo, no versículo 6 e 7, ele vai destacar por duas vezes que este obreiro, ele precisa ser irrepreensível, isto é, o obreiro da casa de Deus, ele tem que ser alguém, meus irmãos, que não precisa ser repreendido, que não precisa ser corrigido, que não precisa ser disciplinado. Porque o obreiro ele precisa ser exemplo para os fiéis. O obreiro precisa trabalhar e não dar trabalho. O obreiro precisa ser solução e não problema. O obreiro precisa ajudar e não atrapalhar. O obreiro precisa multiplicar e não dividir. Se alguém é um obreiro, mas já foi disciplinado várias vezes, já escandalizou mais de uma vez a obra do Senhor, faz o seu pastor chorar ao invés de sorrir, essa pessoa deveria ter a humildade, e eu diria até a vergonha na cara, de entregar a sua credencial. Porque se alguém não serve para ser exemplo, também não serve para ser obreiro. Pois fazer a obra de Deus é uma honra, mas também é uma grande responsabilidade. Jesus disse que a quem muito é dado, muito será cobrado. Amados, o comentarista nesse ponto ressalta o propósito que está nas entrelinhas da escrita de Paulo ao seu filho na fé, Tito. Atos capítulo 14, versículos 23, Atos capítulo 20, versículos 28, nós vemos que a conduta do apóstolo Paulo em estabelecer obreiros nas igrejas que outrora ele havia plantado com a ajuda e graça do Espírito Santo era algo que compunha a rotina do apóstolo Paulo. Ou seja, a metodologia do apóstolo era abrir frentes de trabalhos, avançar para regiões ainda não conquistadas e deixar obreiros que trabalhariam se Paulo plantou. Paulo deixaria obreiros para fazer o cultivo dessa lavoura, desse rebanho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E quando ele vai escrever a Tito, ele não age de maneira diferente ou ele não toma outro tipo de metodologia. Ele estabelece a obra e agora envia obreiros para dar continuidade àquilo que ele iniciou. Portanto, nós vemos que o apóstolo Paulo, já na era apostólica, respeitava uma metodologia organizacional. Paulo respeitava um método e entendia que a metodologia e a replicação de algo feito do jeito certo era, sem sombra de dúvidas, para baixo da ação do Espírito Santo, a razão pela qual o evangelho estava frutificando. Portanto, a negativa de método, a negativa de organização
ela é completamente antibíblica e anti-histórica, porque desde os tempos mais remotos da era apostólica, nós vemos os santos apóstolos se comportando dessa maneira, respeitando um determinado rito ou liturgia. O comentarista também vai nos informar que, para além do propósito de estabelecer obreiros, o apóstolo Paulo estava enviando Tito a Creta para que Tito desse aos cretenses um choque cultural de realidade, visto que no versículo número 12 nós temos o diagnóstico e o painel do estado espiritual e social daquelas pessoas que eram tidas como mentirosas, bestas ruins, ventres preguiçosos. Paulo então envia Tito a Creta para desconstruir essa ideia e dar no sentido da palavra igreja, porque a palavra igreja ou eclésia tem como sentido etimológico aqueles que são tirados para fora. Portanto, a igreja que estava recém-inaugurada naquela ilha, nas diversas cidades que a compunham como região, seria um referencial ético, moral e organizacional. As pessoas de Creta olhariam para fora e veriam uma sociedade completamente desorganizada, com valores morais completamente questionáveis. Só que essa mesma sociedade olharia de fora para dentro da igreja e veria uma grei, um coletivo de pessoas, uma igreja que estava organizada pelas ordens de Cristo nos santos evangelhos e estabelecida sobre a orientação do santo apóstolo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ponto de número 2. Igreja como instituição, evangelista João. Meus amados irmãos, a respeito da igreja como instituição, eu gostaria de destacar, conforme o comentarista destaca, a respeito da igreja universal, da igreja invisível, a igreja em um todo, cujos membros são aqueles que estão escritos no livro da vida. Ela é um organismo e é visto como... O que é um organismo? É visto como um conjunto de órgãos que constituem um ser vivo. É um corpo com as diferentes funções de seus órgãos e membros é entendido como a estrutura física de um organismo vivo. Metaforicamente, de forma metafórica, a igreja é definida como o corpo de Cristo, conforme 1 Coríntios 12, verso 27, cuja cabeça é Cristo, conforme Efésios 5, 23. Como instituição, a institucionalidade, conforme é destacada pelo comentarista aqui, institucionalidade bíblica da igreja. Não é aqui instituição no sentido de uma instituição meramente humana, uma organização meramente humana, no sentido de engessar, de prejudicar o andamento e a direção do Espírito na obra do Senhor. Mas a institucionalidade, ela deve ser bíblica. Nosso parâmetro é a Bíblia, é a palavra de Deus. Então, toda essa organização da igreja, ela deve se basear nas Sagradas Escrituras, é claro que bem contextualizada nos tempos em que vivemos e fiéis à palavra de Deus. Evangelista Rafael. Meus irmãos, geralmente quem é contra a instituição da igreja são chamados desigrejados, pessoas que se dizem cristãs, mas que não congregam, não reúnem em nenhuma instituição cristã, não frequentam o templo. Um desigrejado, ele é como um soldado que desertou do exército. Ele é como uma ovelha que abandonou o rebanho, se tornando presa fácil para o lobo. Um desigrejado é como um irmão que abandonou a família. Ele é como uma brasa apagada que se separou da lareira e agora ele não tem mais luz. Um desigrejado é como um membro amputado do corpo. Ele não tem mais vida, porque se separou do corpo de Cristo, que é a igreja. Um desigrejado, ele é como um galho seco, separado da árvore, que não dá mais fruto, que perdeu a utilidade, perdão. Se o galho separou-se da árvore, ele tem uma utilidade. Ele serve de lenha para ser lançado no fogo. Então não se engane. Se você é assim, ou se você conhece alguém assim, saiba que os desigrejados, eles têm aparência de piedade, mas negam a eficácia dela. Parecem ovelhas, mas são bodes. Honram a Deus com os lábios, mas o seu coração está longe deles. Isso porque eles são contra a instituição da igreja. Amados, no aspecto institucional, a igreja nada mais é do que a manifestação do coletivo daqueles que se reúnem em torno do culto a Cristo. E nós vemos que já nos primórdios mais remotos da era apostólica, a igreja e os santos apóstolos se preocuparam em terem esse aspecto institucional. Se não, vejamos Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículo de número 23, quando a palavra nos diz: e, havendo-lhes por comum consentimento, eleito anciãos em cada igreja, orando
com jejuns, e encomendaram ao Senhor em que haviam crido. Nós vemos a palavra de Deus informando aqui que era da prática da igreja eleger anciãos ou presbíteros que tinham como prerrogativa o cuidado ético, moral e doutrinário da igreja de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Antes disso, em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 6, em Atos dos Apóstolos, capítulo 6, os apóstolos reunidos em concílio ou em conselho chegam a uma conclusão para responder uma demanda das viúvas dos gregos que estavam sendo desprezadas no ministério cotidiano. A palavra vai nos dizer, Atos capítulo 6, versículo 3, escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo, de sabedoria, aos quais constituamos sobre esse importante negócio. Mas nós, os apóstolos, se referindo aos santos da época apostólica, perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Então nós vemos que a igreja, ela tinha uma estrutura institucional, organizacional, com pessoas responsáveis por fazer tarefas específicas. Ou seja, na igreja, não é de boa alvitre que todo mundo faça tudo. Desde a época apostólica, haviam aqueles que faziam isto e não faziam aquilo. Isto denuncia que a visão metodológica organizacional que tanto prezamos hoje não é algo ou uma invenção da era moderna. É algo que a igreja apostólica já apostava e já adotava. Então, se você é contra a igreja do dia de hoje, meu querido, você também vai questionar a igreja da era apostólica. E se não houvesse igreja na era apostólica, como nós saberíamos, como nós teríamos a Bíblia? A Bíblia Sagrada talvez seja a maior herança da igreja apostólica para os dias de hoje. Foi graças aos santos apóstolos, nos primeiros séculos do estabelecimento da igreja. Foi graças ao trabalho do Espírito Santo, através dele, que nós temos em nossa mão hoje a Bíblia Sagrada. Portanto, se você é contra a institucionalização da igreja, indiretamente, você é contra a própria Bíblia Sagrada. Porque foi graças a essa organização que a igreja se tornou, para a glória de Deus, o que ela é hoje. Ponto número 3, organização, irmão João Vitor. Meus irmãos, como é muito bem destacado, os parâmetros bíblicos da organização aí da igreja do tempo apostólico, que reflete também para os nossos dias, nós vemos que se faz necessário esta organização bíblica, este parâmetro bíblico. E eu destaco, meus irmãos, que a forma de organização da igreja primitiva, ela era simples, todavia, porém, existia uma forma, sim, de organização. Nós vemos, por exemplo, em Atos 2:42, que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, ou seja, a doutrina era de responsabilidade dos apóstolos, instruir os novos convertidos, discipulá-los. Nós vemos aqui que os apóstolos, então, tinham essa responsabilidade. Nós vemos que havia aí, nos dá a entender, conforme 1 Coríntios 14, a partir do verso 26, que havia aí uma ordem no culto, horário e outras questões como tesouraria, destacado de forma muito enfática neste subtópico, e nós vemos que se faz necessidade esta organização. Por exemplo, o horário é uma coisa preciosa, devemos ter pontualidade, né? Se o culto começa às 7, é 7, não é 7h30, 7h40, 7:50, né? E nós vemos, assim, diversas coisas que nós precisamos ter em mente, este senso, essa organização com ordem, com decência, tudo para a glória de Deus. A questão da ordem no culto, né? Tá o pregador pregando, tá outro irmão profetizando ao mesmo tempo, uma desordem no culto, ou tá falando em línguas mais alto que o pregador que está pregando. Nós vemos que não é este o parâmetro neotestamentário. Até mesmo nos dons espirituais, nós vemos que há sim uma organização e nós devemos segui-la para a glória de Deus e o bom andamento da sua obra. Evangelíssimo Rafael. Meus irmãos, quem gosta de bagunça é o diabo. O nosso Deus gosta de ordem e organização. E na sua igreja não poderia ser diferente. Em Lucas 9,14, antes de Jesus multiplicar o pão, ele ordenou aos discípulos que organizassem a multidão em grupos de 50 em 50 sentados na grama, para que todos pudessem desfrutar do milagre. Em Números capítulo 2, quando Deus fala do acampamento de Israel no deserto, as 12 tribos não ficavam espalhadas, misturadas, bagunçadas em volta do tabernáculo. Não. Deus organizou. 3 tribos ao norte, 3 ao sul, 3 ao oeste, 3 ao leste. Em Tito 1,5 nós já vimos, Paulo deixa
Tito em Creta para colocar em boa ordem as coisas que ainda restavam. O profeta Isaías, no capítulo 38, verso 1, entrega uma mensagem ao rei Ezequias: põe a tua casa em ordem, porque morrerás. Porque até para morrer, o crente precisa pôr a casa em ordem. Porque quando o crente morre, ele deixa um legado. E se a sua casa, a sua vida não estiver organizada, o seu legado é ruim. E no que diz respeito à liturgia do culto, Paulo também vai dizer, em 1 Coríntios 14, verso 40, faça-se tudo com decência e com ordem. Portanto, meus irmãos, desorganização, anarquia, bagunça, falta de hierarquia, não condiz com o Deus da Bíblia. Provérbios 4, 26 vai nos dizer, pondera a vereda dos teus pés e todos os teus caminhos sejam bem ordenados. Porque o Deus da Bíblia, ele aprecia ordem e organização, e isso principalmente na sua igreja. Amados, o aspecto institucional da igreja pressupõe a sua natureza organizada. O comentarista é extremamente feliz, ele usa a expressão aqui, lampejos, mas eu até não usaria, porque os textos que ele aponta aqui é mais do que um lampejo, é mais do que um indício. É uma constatação que a igreja apostólica era definitivamente organizada. Se não vejam a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo número 11, quando Paulo vai corrigir o desvio de rota no que diz respeito à liturgia da Santa Ceia, o apóstolo Paulo deixa claro que ao diagnosticar que os crentes estavam indo para a igreja para comer e alguns até se embriagavam, o apóstolo Paulo traz as coisas para o centro gravitacional ideal, dizendo para eles que quem quisesse comer que ficasse em casa. Porque quem compunha a mesa do Senhor estava ali para participar do corpo e do sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, não resta dúvidas da preocupação que a Igreja Apostólica tinha com a organização. Nós vemos em 1 Coríntios 16 até mesmo questões que tratavam a respeito das finanças da igreja. Paulo orientando os crentes a entregar para pessoas específicas a coleta para a ajuda aos menos favorecidos. Então não há dúvidas, meus amados irmãos, à luz do Concílio de Jerusalém, capítulo número 15, à luz da instituição dos diáconos, à luz da organização na Santa Ceia, à luz da ordem do culto, 1 Coríntios, capítulo número 12, 13 e 14, quando Paulo vai falar da inteligência do culto, dos atos pré-ordenados para manifestarem de maneira eficiente a salvação em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, não resta dúvida que a igreja precisa ser organizada. No capítulo 14, o apóstolo Paulo, quando escreve aos Coríntios, vai dizer que todas as coisas precisam ser feitas de maneira decente e de maneira ordenadas ou pré-ordenadas. Então, desigrejado infeliz, deixe os santos caminhos do Senhor prosseguir e receba o conselho de Gamaliel, em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 5, versículos 38 e 39. Portanto, neste caso eu os aconselho, deixem esses homens em paz e soltem-nos. Se o propósito ou a atividade deles for de origem humana, fracassará. Se proceder de Deus, vocês não serão capazes de impedi-los, pois se acharão lutando contra Deus. Gamaliel chegou a uma constatação a respeito da igreja na era primitiva. Se aquela igreja fosse um projeto de Deus, quem contra ela se levantasse, estaria se levantando contra o próprio Deus. Então fica aqui um conselho para a sua boa sobrevivência e para a sua boa qualidade de vida, porque já ensinava a minha avó que prevenir é muito melhor do que remediar. Deixa a igreja em paz. A igreja está com as portas abertas para quem nela quiser entrar, mas também continuará com as portas abertas para quem dela quiser sair. Deixa a noiva do Cordeiro em paz. É um conselho, porque se não for assim, pode ser que o dono dela tome as suas dores e você se veja lutando contra Deus. Ponto de número 3, a questão atual. Organismo e organização, evangelista João Vitor. Meus amados irmãos, nós sabemos que a igreja, ela existe como organismo, corpo espiritual de Cristo e organização, a igreja local, a congregação na sua institucionalidade bíblica. E não há organismo sem organização, senão vira uma bagunça. E algumas pessoas rejeitam toda esta forma de organização, que não deve haver liderança ou estrutura alguma. São os chamados aí desigrejados que já foram mencionados aqui pelos meus irmãos.
Isso contraria todo o padrão bíblico do Novo Testamento. Conforme Hebreus 10, 25, olha o que a Bíblia diz: não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia. Então, meus irmãos, essa questão de organização, ela é bíblica, é um parâmetro bíblico, e conforme Hebreus 10, 25, não devemos deixar a nossa congregação, como é costume de alguns. Ele destaca também, ao findar deste subtópico, a organização da igreja, além de ser uma necessidade natural, é também uma exigência do Estado. Então não basta somente fazer o certo, preciso fazer o certo da forma certa, debaixo dos parâmetros das leis estaduais, federais, municipais, naquilo que não contraria a palavra de Deus, e também debaixo de autoridade espiritual, dos princípios espirituais. Hoje nós vemos também muitos movimentos, meus irmãos, que servem de um grande alerta para nós, pessoas que cismam na cabeça: vou abrir ali uma porta, estou com uma garagem vazia lá em casa, vou abrir aqui uma congregação, nem sequer leu os 4 evangelhos, nunca leu nem o Novo Testamento, talvez nem um livro da Bíblia inteiro. E eu trago um conselho para essas pessoas, meus irmãos: não basta somente fazer o certo. Deus olha também o fazer o certo da forma certa, precisa estar debaixo de autoridade, tanto das leis do nosso país, tanto também debaixo de autoridade espiritual. E aconselho essas pessoas: feche essa porta, vá procurar uma igreja séria, vá congregar, vá sentar para aprender, para depois se levantar para ensinar. Não estou querendo generalizar, dizendo que toda congregação pequena não está debaixo. Claro que tem muitos irmãos que são piedosos, estão debaixo de autoridade pastoral, tem a quem prestar contas e assim seguem abençoados pelo Senhor, independente da quantidade de membros, mas dando alerta nos outros que se encaixam nessas outras características que mencionei. Evangelista Rafael. Neste ponto, eu gostaria de destacar 3 aspectos duplos da igreja. Primeiro, a igreja, ao mesmo tempo que ela é triunfante, ela é militante. Ela é triunfante se referindo àqueles que já morreram em Cristo, já partiram para estar com o Senhor, triunfaram, venceram, estão fora do alcance do pecado e do diabo. Mas também existe a igreja militante, que somos nós que ainda estamos aqui, enfrentando as lutas e aflições de cada dia. Um segundo aspecto, a igreja ela é visível e, ao mesmo tempo, ela é invisível. Como igreja visível, ela possui um registro no cartório civil, mas como igreja invisível, ela possui o registro no livro da vida. Como igreja visível, ela tem várias denominações, mas como igreja invisível, ela é única em todo o mundo. E, por fim, um terceiro aspecto é o deste ponto. Ao mesmo tempo que a igreja é um organismo, ela é uma organização. Meus queridos, como já dito, não pode haver organismo sem organização. Como organismo, a igreja é viva, é invisível, é espiritual e é mundial. Agora, como organização, ela é uma instituição, ela é visível, ela é humana e ela é local. Uma coisa não impede a outra. Na verdade, uma coisa torna necessária a outra. Se a igreja é um organismo, ela também precisa ser uma organização. Eu quero iniciar esse ponto trazendo aqui a expressão do professor pastor César Cavalcante, que diz o seguinte: todo crente tem a igreja e o pastor que merece. A igreja, do ponto de vista organizacional, mais ou tal qual uma organização, uma constatação bíblica, é também uma necessidade legal. O artigo 5º da nossa Constituição estabelece aquilo que o direito constitucional chama de cláusula pétrea, ou seja, são as cláusulas constitucionais que recebem um status de imutabilidade. No seu inciso de número 6, está escrito: é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Ou seja, a Constituição, no artigo 5º, inciso 6º, esculpe em pedra o direito à liberdade de crença e de culto, mas ela estabelece e condiciona a norma constitucional a uma definição ou uma regulamentação infraconstitucional. A Constituição garante o culto e delega à legislação ordinária federal, estadual e municipal a maneira como esse culto, dentro dos aspectos da conveniência, da constitucionalidade, irão acontecer. Portanto, a liberdade religiosa não pressupõe, à luz da Constituição e do ordenamento jurídico, a liberdade para se fazer bagunça,
ou usar o argumento religioso para praticar algum tipo de crime. Então deixa eu te falar um pouquinho sobre a Assembleia de Deus Floresta. Na Assembleia de Deus Floresta, nós temos um pastor que está no nosso ministério há mais de 30 anos. Nós temos uma diretoria constituída, eleita em assembleia, pré-constituída em reunião de obreiro e eleita em assembleia. Nós temos uma tesouraria formada por mais de um obreiro. Temos relatórios mensais daquilo que entra, daquilo que sai. A nossa tesouraria fica aberta. Qualquer um dos nossos membros, a qualquer momento, pode chegar na tesouraria e pedir para si relatório, pedir para si explicações a respeito do dinheiro que ele investe, seja em dízimo, seja em oferta. Nós temos uma igreja que avança na perspectiva espiritual, abrindo diversas congregações em nossa cidade, ganhando diversas pessoas para Cristo, mas que também investe no social, com diversas distribuição de cestas básicas, e levando pessoas para consultas em outros lugares, atendendo necessitados em compras de medicação. Então nós vemos, meus amados irmãos, uma igreja que está em construção. A nossa igreja poderia ser chamada Ministério João de Barro, porque a gente nunca para de construir igreja. Então eu estou falando da experiência da Assembleia de Deus Floresta. Temos uma igreja organizada. Temos uma igreja que tem um pastor, que tem o senso crítico de prestar contas do que faz e do que deixa de fazer. E com isso eu termino essa fala. Você que reclama da sua igreja, você não está lá amarrado. Você que reclama do seu pastor, você também não está lá amarrado. Se você não está satisfeito, procure resolver os problemas desta igreja. Que você não seja o problema, se você seja a solução. E se no final das contas o problema não for resolvido, pode ser que o problema seja você. Tá? E se o problema não for você, procura uma igreja séria então, meu querido. E não fica falando mal da noiva de Cristo. Porque não tome a exceção como a regra. A grande maioria das igrejas brasileiras no Brasil, as ditas igrejas sérias, são igrejas organizadas e dignas de confiança. Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A experiência pentecostal, irmão João Vitor? Meus amados irmãos, o movimento pentecostal moderno surgiu nesse contexto antidenominacionista, rompendo aí com este compromisso denominacional, com as instituições, naquela dependência do Espírito, naquele fervor espiritual. Mas como tudo que começa a crescer, cresce também os problemas. Aqui eu gostaria de fazer algumas aplicações dentro deste tópico. Tudo aquilo que começa a crescer, cresce também os problemas. Nós vemos exemplo disso, Atos 2, quase 3.000 almas. Os discípulos, os apóstolos, em Atos 2,42, Bíblia naquele povo, discipulado neles. Chega em Atos 4, quase 5.000. Chega o número dos crentes. Chega em Atos capítulo 6, crescem-se a igreja, cresce a multidão, cresce também os problemas. Surge um problema ali em Atos capítulo 6, uma murmuração das viúvas dos gregos contra a viúva dos hebreus. E o que é que se faz então? Para de crescer? Não. Aí nós vemos a necessidade de organizar. Assim também se deu com o movimento pentecostal. Começou a crescer numa proporção muito grande. E o que fazer? Organizar num parâmetro bíblico, numa organização bíblica para o bom andamento e para a glória do nome do Senhor. Eu gostaria aqui de fazer essas considerações neste campo aqui da aplicação. Evangelista Rafael. No início desse ponto, o comentarista diz: o pentecostalismo surgiu num contexto antidenominacionista que acredita que a organização é um problema para a vida espiritual. Novamente, somos obrigados a lembrar dos desigrejados que são contra a institucionalização da igreja, tanto no meio pentecostal como no tradicional. Então, aqui eu gostaria de destacar 5 pontos ou 5 pecados que um desigrejado comete. Primeiro, não praticam o mandamento da união. Como ter união se não existe reunião? Segundo, os desigrejados não praticam o mandamento do amor, porque como amar o próximo estando longe dele? Terceiro, os desigrejados não praticam o perdão. Se decepcionaram com a instituição local e ao invés de perdoar, preferem se afastar. Quarto, os desigrejados não são dizimistas. Acham difícil entregar 10% para a obra de Deus, mas se esquecem que Jesus Cristo foi dado pelo Pai 100%, não foi 10%, mas foi 100% homem e 100% Deus para garantir a nossa salvação. E por fim, os desigrejados não participam da ceia, porque ceia implica em comunhão. E Jesus disse em João 6,53, se referindo a ela: quem não come da minha carne e não bebe do meu sangue não terá vida em si mesmo. Portanto, um antidenominacionista, um desigrejado, ele está separado da vida de Cristo
E quem não tem a vida espiritual na terra, por opção, também não tem a vida eterna no céu. O ser humano que está nos assistindo do outro lado e que se autodetermina como desigrejado, use a massa encefálica que está dentro da sua caixa craniana. Se você se declara desigrejado, mas você presta conta e é ensinado por alguém, e de vez em quando você está reunindo num local, ô feliz, você não é um desigrejado, você só está numa outra denominação. Isso que você chama de desigreja é uma igreja sem placa denominacional. Então, do ponto de vista prático, o movimento dos desigrejados nada mais é do que a criação de uma outra denominação. Porque a existência do coletivo é pressuposto da existência da igreja, horas. E os problemas, as dificuldades, as demandas que surgem da coletividade, ela é oriunda de todas as organizações do mundo. Na OAB, nos partidos políticos, nas organizações da vida civil. Em todas as organizações, as demandas e problemas são consequências do exercício dessa coletividade. Nós não temos problemas dentro da nossa própria casa. Nós não temos as chamadas famílias disfuncionais. Aí você vai pregar agora a dissolução ou a dissolução da unidade familiar como unidade básica da existência de qualquer sociedade. Então, o argumento dos desigrejados, você não precisa nem abrir a Bíblia para desconstruí-los. Do ponto de vista filosófico-lógico, já é possível desconstruí-lo de maneira eficiente. Ponto número 3, é necessário organizarmos, João Vitor. Meus irmãos, nós vemos a necessidade de organização. Deu-se isso também, nós louvamos a Deus por isso, no movimento pentecostal, espelhado nessa organização norte-americana, e refletiu também no nosso país, e eles tiveram essa preocupação desta organização, dessa estruturação. E nós vemos que se faz necessário, por alguns motivos, um deles eu destaco, a prestação de contas. O meu pastor, ele deve prestar contas a alguém, a um outro pastor. O pastor do meu pastor presta contas a um outro pastor. E assim se dá, então, as convenções, essa organização, estando, então, os nossos líderes também debaixo de autoridade, debaixo de prestação de contas, e tudo para o bom andamento da obra de Deus. E nós vemos que é necessário organizar, que nós vemos em toda a Bíblia um Deus organizado. Conforme disse o evangelista Rafael, quem gosta de bagunça é o diabo. Nós vemos que Deus é um Deus organizado. Nós vemos no tabernáculo de Moisés toda uma organização milimetricamente, no templo de Salomão, no tabernáculo de Davi, no segundo templo. Lembra de Nadab e Abiú? Foi tentar fazer do seu próprio jeito, desorganizado, do jeito que queriam, foram fulminados, morreram. Então nós vemos que Jesus, quando vai multiplicar os pães, organiza a multidão de 50 e 50, Lucas 9,14, organização. E nós louvamos a Deus porque os pioneiros da Assembleia de Deus, do movimento pentecostal no Brasil, tiveram essa visão bíblica de organização e é necessário organizar. Evangelista Rafael. Meus irmãos, a organização na igreja não é uma opção, mas uma necessidade. Existe organização no reino da luz. A Bíblia fala de anjos, arcanjos, querubins e serafins. Existe organização no reino das trevas. A Bíblia fala de principados, potestades, príncipes e hostes. Existe organização na política, há presidente, senadores, governadores e daí por diante. Assim sendo, é necessário também haver organização na igreja, tendo como base primária não a Constituição Federal, mas a Constituição Celestial, que é a Palavra de Deus. Amados meus queridos irmãos, alguém fala assim, mas a Assembleia de Deus, a Assembleia de Deus é o maior movimento espiritual de avivamento depois da Reforma, tá? Você não concorda, morde na parede, mas essa é a verdade. Então, meus amados irmãos, a Igreja Assembleia de Deus é uma igreja organizada, com estabelecimento de convenção, com estabelecimento de igrejas locais. Existem problemas? Certamente existem, serão constatados, mas isso não significa perca de legitimidade. Isso significa constatação da realidade. Qual instituição não tem problemas? Nós, ao constatá-los, nós os admitimos e caminhamos pregando que Jesus salva, cura, batiza com o Espírito Santo e em breve voltará. Suas palavras de conclusão, evangelista João. Meus irmãos, eu gostaria de concluir dizendo que se faz necessário esta organização bíblica da igreja e que às vezes muitos têm a ideia de que no trabalho tem que ter organização, na escola tem que ter organização, na faculdade, nos estudos tem que ter organização, realmente tem que ter mesmo, e para Deus pode ser levado de qualquer maneira porque é para o Senhor mesmo, o Senhor vai receber, mas não, meus irmãos.
Precisamos organizar nossa vida, nosso tempo e organizar tudo para o louvor e para a glória de Deus. Encerro aqui agradecendo os irmãos por mais este tempo abençoado aqui da presença do Senhor. Que Deus abençoe você, sua casa e sua família, em nome de Jesus. Evangelista Rafael. Meus irmãos, não seja contra a organização da igreja. Antes, faça parte e colabore com ela. Seja uma peça dessa engrenagem. E lembre-se que Jesus não virá buscar um irmão, ele virá buscar uma família. Jesus não virá buscar uma ovelha, ele virá buscar um rebanho. Ele não virá buscar um soldado, ele virá buscar um exército. Ele não virá buscar um membro, ele virá buscar um corpo. Ele não virá buscar um crente, Jesus virá buscar a sua igreja. Então, se você um dia quiser estar com Cristo, o conselho de Hebreus 10:25 é válido. Não deixe a sua congregação, como é costume de alguns. Antes, faça parte de uma igreja organizada, a igreja de Jesus Cristo, que um dia vai morar com ele no céu. Então, meu amado e querido irmão, a organização é um pressuposto claro e objetivo para a eficiência da igreja como lavoura de Deus. 1 Coríntios 10:31. Assim, quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Muito obrigado por sua audiência, por sua atenção. Compartilhe a sua aula, compartilhe essa aula, deixe sua curtida, seu comentário e nos ajude a proclamar as boas voltas da salvação de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe a sua casa, a sua família, a sua igreja, em nome de Jesus. Amém.